Bom dia, boa tarde, boa noite. E se eu te dissesse que em apenas 30 dias você pode ter resultados incríveis no copy trading? Testei um trader profissional e os números podem te surpreender. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. O objetivo desse vídeo é te explicar quais foram os critérios que eu utilizei para seguir um trader profissional por 30 dias e avaliar os resultados dele. Quais foram os dados que eu utilizei para verificar, quais foram os ganhos, ganhos consistentes, sem emoção. E os riscos dele também, porque esses riscos existem. Nós estamos falando de renda variável, mercado Forex, tá? Então, o que eu preciso saber para investir num copy trade? Visto que é um investimento de forma automática, eu não preciso estar na frente da tela, não preciso ter um computador ligado. A partir do momento que eu configurei, segui o trader, tudo de forma automática, certo? Existem alguns critérios que eu tenho que analisar. Quais são esses critérios? O histórico dele, o quanto que ele já fez de lucro, qual foi o nível de rebaixamento que ele teve, o drawdown máximo, historicamente. Recentemente ele vem seguindo o plano de trade dele conforme estabelecido. Toda a taxa de retorno, número de pessoas que copiam ele, toda essa parte, né? E o tempo que ele também está atuando, né? Isso é bem importante. Mais pra frente eu vou mostrar qual foi o motivo de eu ter confiado nesse trade, nesse trader, para fazer esse copy trade. Mas agora vamos analisar aqui um pouco quais foram os critérios, né, que eu utilizei. Então todo o histórico desse trader, então eu consigo ver, ele tem aqui um número de conta, ele é verificado pela corretora, qual que é o tamanho de conta dele, quanto de lucro que ele fez neste período que ele já está operando aqui, né? A gente consegue ver 2040 dias. Então é um período considerável, né? Bastante considerável. Já adianto, um dos motivos principais de ter seguido ele é que ele tem um drawdown muito controlado, né? Muito bem controlado. Então você vê que a curva de lucro dele é muito boa, né? Praticamente linear, uma renda variável aí. A gente sabe como que é para chegar numa curva dessa. A parte de saldo que ele tem, o quanto de margem que ele precisa. Aqui, ó, a parte de drawdown, desde o período que ele está operando essa conta. Então você vê que ele está operando desde 2019. Tem um baita histórico desse trader. Você vê que normalmente aqui, ó, na média, ele, o drawdown médio dele, máximo, vamos dizer assim, 10%. É até menor aqui, geralmente, né, no dia a dia. O que ele atingiu historicamente, né, é de 30%. Mas você vê que depois desses picos que ele deu aqui para baixo, desses vales, melhor dizendo, depois de 2022, ele passou por alguma mudança aqui e justamente não passou mais dos 10%, né? Então, drawdown, muito bom, muito bom. Aqui os instrumentos que ele utiliza para operar. Então, vamos para a configuração do copy trade. Quando você inicia um copy trade, o que você tem que saber? Você tem que saber qual o valor mínimo que você vai investir. No caso, nós investimos $100. Qual a alavancagem que você pode fazer? Então, você faz algumas análises dentro da conta do trader para ver se você vai alavancar ou desalavancar. Depende, inclusive, do seu perfil, né? Se você tem um perfil conservador, moderado, arrojado. Se você é arrojado, você pode alavancar. Se
você avaliar ali que o risco é baixo do trader. Agora, se você quer uma conta mais conservadora, você pode inclusive desalavancar. É bem interessante essa estratégia. Qual tipo de conta? Na corretora que nós trabalhamos, você pode utilizar uma conta do tipo centavos, que eles falam, né? Então imagina, você está ali conseguindo reduzir a sua conta por 100. E aí o trader, a própria corretora dentro do software dela interno, faz uma proporção e segue ali o trader conforme os lotes que ele insere. Mas você consegue seguir aquele copy com um valor muito menor, você não precisa ter um valor cheio para seguir o copy. E além disso, você tem também o gerenciamento, que ao longo do tempo a gente segue o copy, mas não deixa ele lá, né, sem analisar. De tempos em tempos nós analisamos, e se ele está fugindo um pouco ali do gerenciamento, não está performando conforme a gente quer, a gente pode ou reduzir a exposição, né, ou reduzir aquele copy na nossa carteira, ou até mesmo pausar, sair da inscrição com ele e seguir um outro copy ou redistribuir dentro da carteira existente. Acompanhamento, agora vem a parte que todo mundo quer ver e gosta, né? Vamos pegar aqui, como o trader já vinha operando, eu peguei a referência de quando nós entramos na carteira. Então, do dia 15 de dezembro do ano passado, correto? A gente estava aqui em 199, vamos dizer assim. E agora, ó, você vê como foi bonito a evolução, né? E ele continua evoluindo. De 199, ele foi para 205. Pessoal, é um baita lucro, considerando o rebaixamento que ele teve. Olha o rebaixamento máximo que ele teve nesse período, 1,83%. Para day trade, que é esse tipo de investimento que a gente está falando, é um rebaixamento muito baixo. Ele tem um baita controle da operação aqui, né? Depois ele teve outros drawdowns também, fez outras operações e foi menor ainda. Então foi incrível a performance desse copy. Um resultado final. Importante, só voltando aqui, importante a gente destacar que quando a gente seguiu esse copy, a gente passou com ele dentro daquele período que teve a posse do novo presidente dos Estados Unidos, né, o Trump. Então, você vê, né, mesmo dentro desse período, a oscilação foi muito tranquila. Então, o controle desse trade é muito bom. Desse trader é muito bom. Então, como resultado final e conclusão, queria colocar alguns pontos aqui, né? Depois de 30 dias, o que a gente pode ver? Eu coloquei uma carteira inicial de $100 neste copy. Tivemos mais de 6% de lucro em um mês, pessoal. É um lucro muito, muito bom. E bem dizer conservador, né? Vocês viram aí os dados, a forma que esse trader opera. Fazendo um comparativo aí da carteira total de vocês, seja de renda fixa, seja de renda variável. E aí, quando eu falo comparativo, a gente tem que pensar não só nos lucros, mas também nas perdas e no drawdown, no rebaixamento, né? Como que anda essa operação com vocês, né? Então, a última pergunta que fica é: valeu a pena copiar esse trader? Valeu a pena. Vale a pena continuar? Com certeza, ele está na minha carteira e vai continuar. É um copy trade, é um copy trader, inclusive para iniciantes, porque hoje você tem muitos copy trades aí com muita emoção, e aí o cara tem drawdown de 30%, 50%.
vezes chega perto de até quebrar a conta dele, né? 80%. Então você viu ali que o drawdown dele foi muito baixo, né? Então, como eu falei, né? Sem emoção. Então é um copy trade recomendado para iniciantes, inclusive. Muito bom. Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês que assistiram esse vídeo. Obrigado por entrar no canal e convidar todos vocês a se inscreverem no canal, no YouTube, no Instagram. Se tiver alguma dúvida, chama no WhatsApp, deixa a mensagem. Eu tenho prazer em ajudar vocês, tá? Se quiserem seguir esse copy, me manda mensagem também, que eu dou todo o suporte para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.